Você sabia que os primeiros protótipos dos famosos preservativos sexuais que conhecemos hoje surgiram na antiguidade, em civilizações como a chinesa e a grega? Posto como um dos grandes ícones do mundo contemporâneo, a camisinha ou preservativo é uma das mais conhecidas formas de prevenção contraceptiva existentes no mundo. Além disso, o emprego desse mesmo produto é recomendado por médicos na prevenção de várias doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a AIDS. Nos meios religiosos, vemos que o emprego do preservativo alimenta uma acalorada discussão sobre o lugar do sexo entre as comunidades religiosas. Apesar de tanta notoriedade, o preservativo é uma espécie de novidade antiguíssima. Há mais de 3.000 anos, os chineses fabricaram uma primeira versão feita a partir da combinação do papel de seda e a aplicação de óleos lubrificantes. Ainda entre eles, vemos a menção de preservativos femininos feitos com produtos de origem vegetal. Entre os gregos, relatos mitológicos e históricos falam do uso de bexigas natatórias de peixes e a bexiga das cabras como forma de método contraceptivo. Entre a Idade Média e a Idade Moderna, temos a presença de alguns relatórios médicos que recomendavam a utilização de envoltórios penianos produzidos com linho. Além do tecido, recomendava-se a aplicação de substâncias supostamente medicinais. Na França do século XVII, as menções sobre o uso da camisinha como método contraceptivo aparecem, mas não com o intuito de se controlar a quantidade de filhos de uma família. A grande preocupação desse tempo, seja para o homem ou para a mulher, era evitar os infortúnios financeiros e sociais causados com os polêmicos filhos bastardos. Já nessa época, os preservativos feitos de veludo e seda eram vendidos de forma clandestina. Afinal de contas, os representantes da igreja já condenavam o uso de instrumentos que burlavam os fins reprodutivos do sexo marital. No século XVIII, as liberdades da Revolução Francesa e as promessas caóticas da teoria malthusiana serviram para que os preservativos fossem fabricados e comercializados em maior escala. Ao longo do século XIX, a descoberta dos usos da borracha e o processo de vulcanização permitiram que os preservativos fossem mais resistentes e maleáveis. Contudo, algumas farmácias dessa época comercializavam o produto de forma reaproveitável, com garantia de 5 anos. Nas primeiras décadas do século XX, as situações de guerra e o preservativo entraram em franco combate. Na década de 1920, os preservativos foram severamente proibidos em terras francesas. O grande objetivo da medida era recuperar a população assolada com as baixas da Primeira Guerra Mundial e a terrível epidemia de gripe espanhola que assolou o velho mundo. A Europa precisava se reconstruir com o nascimento de novos braços, assim houve a suspensão da camisinha. Em 1930, temos a fabricação das primeiras camisinhas descartáveis produzidas a partir do uso de látex. Na Europa, a novidade se tornou um sucesso, ao contrário dos Estados Unidos, onde a produção não teve o mesmo impacto no mercado consumidor. A partir da década de 1960, a impopularidade da camisinha se ampliou com a comercialização das pílulas anticoncepcionais. Com isso, as doenças sexualmente transmissíveis galoparam até os finais da década de 1970. O triunfo do preservativo só aconteceu na década seguinte, quando a ação do vírus HIV obrigou milhares de pessoas a se curvarem a um novo processo de educação sexual. Nesse meio tempo, várias teorias fantasiosas visavam dispensar o uso da camisinha, posta ainda por alguns como um limitador da qualidade do ato sexual. Entretanto, sabemos que a preservação da vida e da saúde depende dessa antiga novidade. Até o próximo vídeo.